Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Midpoint Estadão Think, Vida que Pulsa, um olhar atento para a hemofilia. Apesar de ser considerado uma doença rara, o Brasil possui a quarta maior população mundial de pessoas com hemofilia, com mais de 13 mil casos diagnosticados. E hoje nós vamos abordar os principais desafios enfrentados por pacientes e cuidadores, os recursos disponíveis e as perspectivas futuras. Para essa conversa, nós recebemos Priscila Matar, que é vice-presidente médica da Novo Nordisk Brasil, Cristiane Maria da Silva Pinto, hematologista pediátrica do Serviço de Hemofilias e Coagulopatias Hereditárias da Unifesp, e o paciente Fábio Negosson, de 45 anos, casado, que está cursando o segundo ano de publicidade e propaganda e que tem muito amor pelos felinos, né, Fábio? Demais. Sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme recebê-los aqui. Lembrando que essa é uma produção do Estadão Blue Studio com patrocínio da Novo Nordisk. Bom, para começar nossa conversa, muito bem-vindos. Começar com você, Cristiane, queria que você falasse um pouco sobre a doença, né? É uma doença rara, mas que tem um grande impacto na vida dos pacientes. Como que ela acontece? Então, a gente tem dois tipos de hemofilia, né? A hemofilia A, que é a deficiência do fator 8, e a hemofilia B, que é a deficiência do fator 9. Os fatores de coagulação da gente são como se fossem os elos de uma corrente circulando solto dentro do sangue da gente. E a coagulação da gente acontece como assim? Eu precisei da coagulação, então eu bati o braço, a perna em algum lugar, tive uma alteração no meu vaso sanguíneo, e para eu não sangrar, o que acontece? Esses elos vão sendo ativados e um vai fechando como o outro, então forma-se como se fosse uma rede, né? Então, os fatores ativados formam uma rede e impedem que a gente sangre. Então, se a gente imaginar que a gente tem cerca aí de uns 14, 15 fatores de coagulação circulando aí como se fossem os elos da corrente aberta, e quando eles precisam, eles se fecham um no outro e formam uma grande rede, quando a gente tem diminuição ou falta de um elo, essa rede não fecha, então, teoricamente, eu continuo sangrando. Então, quando falta o fator 8, é a hemofilia A, né? Quando falta o fator 9, a hemofilia B. Então, a hemofilia é uma doença de coagulação e o principal sintoma é o sangramento. Entendi. E, Fábio, você recebeu o diagnóstico ainda na infância, né? Sim. Depois de um grave episódio de sangramento. Queria que você falasse um pouco como que foi esse impacto inicial da descoberta para você e para sua família. Sim, antes de falar, quero mandar um bom dia bem caloroso, um bom dia bem maravilhoso que o pessoal lá da Igreja Siloé, os meus amigos do Banco Safra. Fê, amanhã eu vou levar aquele café bem quentinho que eu sempre levo para você, hein? Aí, tá certo. E também mandar um bom dia maravilhoso assim, também no meu coração para minha esposa Elis, que está assistindo essa live também maravilhosa. Vamos lá. Você poderia repetir a pergunta? Então, eu queria que você falasse sobre o impacto inicial da descoberta, né? Para você e para sua família também. Eu vou explicar como é que foi esse impacto, né? Foi uma surpresa para mim, assim, né? Eu, aos 9 anos, fui diagnosticado com hemofilia por conta de um hematoma que eu tive no rosto, né? E de lá para cá, eu tive uma caminhada bem difícil. Eu tive muitas hemorragias, né? Muitos sangramentos internos, principalmente nas articulações dos joelhos, e foi uma luta diária pela vida, né? E esse diagnóstico foi bem complicado, assim, meio engraçado, né? Porque em 89, quando eu bati o rosto, eu tive um hematoma, né? Bem na face. Só que lá atrás, em 1983, 84, eu tive um hematoma no pescoço, só que não foi diagnosticado nada. Só em 89, através da doutora Sandra, lá no Hospital São Paulo, que eu faço o tratamento até hoje, já tem 36 anos que eu estou com a doutora Sandra, né? Que eu faço o tratamento da hemofilia, e foi uma surpresa, né? Quando ela falou assim, chegando no Hospital São Paulo, ela falou assim para minha mãe: ó, mãe, o seu filho é hemofílico e precisa fazer o tratamento. Ela ficou desesperada, tá? Não. Aí foi anos muito difíceis, porque na época a gente não tinha um fator de coagulação, que era o plasma, a gente tomava aquele plasma, aquele concentrado daquele Clio, que era bem difícil, bem complicado. Hoje, nós, hemofílicos, vive uma vida de rei, uma vida de príncipe, disso, né? O fator tão maravilhoso que a gente tem hoje, que tem ajudado muito os pacientes, muito, principalmente na qualidade de vida. Imagino, demais. Que bom, né? Uma ótima notícia. Daqui a pouco a gente volta a conversar um pouco mais sobre a sua rotina,
como que é o cenário hoje em dia, mas antes, Priscila, eu queria que você falasse um pouco sobre a atuação da Novo Nordisk, né? Ela é uma farmacêutica centenária, muito conhecida pela atuação em relação ao diabetes, mas ela também atua na área de doenças raras e hemofilia, é isso? Isso mesmo, Camila. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Bom, acho que uma coisa muito importante para a gente destacar toda essa expertise da Novo Nordisk, né? Uma empresa centenária, nasceu ali na busca por um tratamento para o diabetes, numa época que não existia nada, né? Mas falar um pouco também desse legado em doenças raras, né? Obviamente, diabetes é uma doença crônica altamente prevalente, mas não mais importante que uma doença rara como a hemofilia. Então, a gente tem lá uma vertente bastante forte, já são mais de 40 anos de estudo, e busca por inovação. Acho que o Fábio mencionou coisas muito importantes aqui, né, que foram intercorrências ao longo da vida. E o objetivo sempre é buscar uma inovação para que o paciente que tem essa doença crônica, ele não precise pensar nela todos os dias. E é difícil falar isso num contexto de doença crônica, né, Cris? Mas que ele não tenha nenhuma intercorrência, e no caso da hemofilia, zero sangramento. Por que não? Isso isso é possível. Então, a gente busca isso, né? O impossível, ele vai ser possível se a gente continuar buscando essa inovação. Então, acho que é isso, né? E, obviamente, não só tratar o sangramento e evitar que ele aconteça, né? Acho que isso é fundamental, mas também olhar para todas as comorbidades que vão acompanhar esse paciente ao longo da vida. Como que a gente minimiza, como que a gente evita e como que a gente trata, né? E desta forma eles vão ter uma vida normal, né? E aí eu estava conversando com a Cris aqui no bastidor, a preocupação vai ser as doenças que acometem a população geral, né? Hoje a gente estava brincando, a gente estava conversando, né, Cris? A principal causa de morte no mundo, Camila, é a doença cardiovascular. Sim. E já é uma preocupação nos pacientes com hemofilia. Por quê? Porque eles estão vivendo mais. Então, eles estão chegando, né, numa expectativa de vida que o problema a se preocupar é esse. Né? E eu não quero, né? Obviamente, que ele vai estar sempre cuidando, né, dessa doença de base, que é a hemofilia, mas que ele vai ver uma vida normal. Então, ele vai estar exposto aos riscos da população em geral, como eles sempre tiveram, né? Mas numa época com uma expectativa de vida menor, eles não chegavam lá para ter esse risco. Mudou Né? o Então, cenário. acho que a busca da inovação é para isso, né? E ela nunca termina. Sim. Cristiane, queria que você falasse agora um pouco como que é o tratamento hoje em dia no Brasil. O Fábio também falou, mas como que é o tratamento das pessoas? Então, eu vou fazer uma linhazinha do tempo, né? Então, como falta o fator de coagulação, então o que a gente sempre objetivou? Voltar a repor para o paciente o fator que ele não tem. Então, falta o fator 9, a gente repõe o fator 9, falta o fator 8, a gente repõe o fator 8. Antigamente, a gente não isolava essas proteínas do plasma, não tinha. Então, assim, o paciente que sangrava recebia ou plasma, que tem o pool de todos os fatores de coagulação, então a gente dava para ele o que ele não tinha, mas também dava para ele o que ele já tinha, né? E nos casos da hemofilia, a gente também tinha a alternativa do crio precipitado, mas é um derivado de plasma. Na época, na década de 80, veio infectado com alguns vírus que a gente não tinha noção, né? Então, a gente tinha historicamente o Enfio e o Betinho, que eram portadores de hemofilia e que adquiriram o HIV, né? E decorrente das transfusões que vinham. Então, com o correr do tempo, isolou-se esse fator de coagulação do plasma, né? Então, a gente teve os produtos derivados de plasma, então, repunha o fator 8 ou o fator 9 que vinham da retirada do plasma e foi-se andando, então começou-se a fabricação dos produtos recombinantes, onde a gente não precisava tirar a proteína do plasma, então diminuiu significativamente, né, essa possibilidade de adquirir doenças através da reposição do concentrado de fator. Então, o que a gente tem hoje são concentrado de fator, o concentrado de fator 8 e o concentrado de fator 9, que o paciente repõe. Hoje, Gold Standard para a gente é repor prevenindo, né, então eu reponho para o paciente de acordo com a qualidade de vida que ele tem, né? Se ele faz atividade física, ele pode chegar a repor dia sim, dia não, mas se for um paciente que tem uma vida mais tranquila, né? Não tem tanto risco de sangramento por atividade, pode fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana, né? É endovenoso ainda, a gente ainda faz essa reposição na veia, mas existe essa possibilidade. Tem paciente que opta por esperar sangrar para fazer o tratamento, mas isso é uma opção que
para o paciente não é tão bom, porque pode trazer sequelas, né? Então, o especial, o principal é fazer a infusão do concentrado para prevenir os sangramentos. Eu queria só fazer um adendozinho que quando o Fábio falou a respeito de hemorragia, as pessoas quando pensam em doenças de sangramento, que a gente chama de coagulopatias ou doenças hemorrágicas, elas acham que o paciente vai sangrar visível, né? Então fala assim, vai sangrar o nariz, vai sangrar a boca. 80% dos sangramentos nos portadores de hemofilia são dentro de músculos e articulações. E decorrente desses sangramentos, eles podem ter sequelas especial motoras que são para o resto da vida, a gente não consegue reverter. Então, por isso que é importante a infusão do fator para prevenir este sangramento, porque quando repetidos, eu posso ter uma sequela motora para o resto da vida. Não é algo visível, né? Não é, a maior parte mesmo. das vezes, ou seja, 80% das vezes, não se vê, né? Você é assim, os hematomas nas perninhas, em especial os menininhos que não param, às vezes eu brinco que quando ele é muito clarinho, ele parece um dálmata, né? Porque tem muito, a perninha é mais branquinha e fica cheio de roxinho. E aqueles não nos incomodam, né? Porque é sangramento superficial. Sim. O ruim é o sangramento interno, né? Então, é esse que a gente trabalha para o paciente não ter, né? Porque esse roxinho, para a gente, tudo bem. Sim, ótimo. Bom, a doutora Cristiane falou um pouco sobre o tratamento. Queria que você contasse, Fábio, como que é a sua rotina hoje em dia? Evoluiu bastante, mas como que está hoje em dia? Como que é a sua rotina de tratamento? Hoje minha rotina de tratamento, assim, é maravilhosa, né? Hoje eu tenho uma qualidade de vida. Se eu for comparar a anos passados, é bem diferente. Digamos que hoje eu tenho uma nova vida. Principalmente depois quando eu passei pela cirurgia de joelho. Porque eu fui submetido a uma cirurgia em 2017. Por conta de sangramento nas articulações do joelho. E foi um momento bem difícil, porque eu tive que tomar essa decisão, né? Foi difícil, são para poucos, né? Uma coisa é você operar um joelho, outra coisa é você operar os dois de uma vez só. Imagina. E quando eu passei por isso, já vai fazer 8 anos que eu passei por essa cirurgia, a minha qualidade de vida, a minha rotina mudou, eu fiquei livre de dores, é claro, por conta do meu condicionamento físico, que eu fiz muita fisioterapia para poder adquirir esse bom condicionamento também, e eu mudei também a minha alimentação. A alimentação é uma das partes essenciais do seu tratamento, né? É muito importante, e também a parte psicológica, né? Aí fica naquela, você vai operar o joelho, mas você tem que se cuidar também. Sim. Eu faço uso do fator hoje, eu tomo 2 vezes na semana, eu poderia falar assim, não vou tomar, mas eu estou zerado, mas eu não vou fazer isso, porque é importante para prevenir, porque eu posso correr um grande risco também, se eu ficar assim, eu tomo o meu medicamento. Tomo certinho, tomo na segunda, e depois na quinta-feira, para evitar um sangramento futuro, para evitar uma hemorragia. Posso ter hemorragia, pode ter, hemofílicos corre esse risco. Só que hoje eu tenho uma rotina muito boa, assim, exemplar, livre de dores. Hoje não sinto mais dor de nada, estou zerado. É outra vida. É qualidade de vida, assim, surreal. Ótimo saber, né, dessa evolução. Evolução da medicina, sensacional da medicina. Isso, é incrível você ver que uma pessoa... Então, o Fábio tinha sequela porque ele vem de uma época, como ele mesmo disse, ele tomava o plasma, né? Então, o plasma... para tratar o sangramento. Não, quando ele fez diagnóstico, grande parte da vida dele não tinha a prevenção, né? Então, quando chegou a prevenção para ele, ele já tinha sequela dano de ambos os joelhos, e por conta disso ele tinha muita dor, tinha limitação para muitas atividades diárias, né? E aí, a solução para ele foi a substituição da articulação de ambos os joelhos, né? Então, ele tinha, assim, uma alteração de marcha, né? Não andava direito, de autocuidado, que era difícil de pegar, por exemplo, pegar um transporte público. E quando ele teve essa possibilidade de trocar as articulações do joelho, ganha um joelho novo, né? 2 joelhos novinhos e maravilhosos. Zerados. Caríssimos. Imagina. E a gente, então... como ele não teve a oportunidade de prevenir, ficou essa possibilidade de melhorar a vida com essa correção.
Hoje, quem chega, quem faz diagnóstico, já recebe a profilaxia assim que começa a ter sangramento, né? Então, assim, a criança quando começa a engatinhar, começa a andar, que tem a possibilidade, começa a ter hematomas de músculo ou de articulação, a gente já começa a prevenção, para que a gente não chegue no estado dos pacientes. Isso, então, assim, hoje, quem chega, a gente são pacientes que têm vida normal, vão para a escola e tem a vida sem o sangramento e também sem a possibilidade de sequela futura, que foi o que aconteceu com o Fábio. Então, ele fez a cirurgia, é uma cirurgia complexa, o organismo dele estava acostumado, em especial os músculos, a funcionar do jeito antigo, né? E aí, ele teve que fazer uma fisioterapia importante para voltar, reaprender a andar, a se posicionar. Eu brinco com os pacientes, em especial o pessoal mais maduro, né, Fábio? Eu não posso falar, mas é mais maduro. Das antigas. A fisioterapia é igual religião. A gente tem que ser devoto e, através dela, a gente consegue milagres, entendeu? Então, o tratamento da hemofilia é muito multidisciplinar. Eu tenho lá a minha enfermeira, que ensina os pacientes a pegar a própria veia e fazer a sua administração. Nos pequenos, a gente ensina os pais, né? A gente ensina, às vezes, a mãe, eu falo, eu não consigo pegar a veia do meu filho, então quem na família que quer aprender, né? Então, a gente ensina quem quer aprender para que o paciente, tendo o remédio e sabendo aplicar, tenha uma autonomia, né? E consiga viver sua vida com mais segurança, né? Com mais facilidade. Então, se eu tenho o remédio e eu sei aplicar, a minha segurança e a minha qualidade de vida é maior. Mas hoje, quais são os maiores impactos na qualidade de vida, os novos desafios que esses pacientes, esses cuidadores enfrentam? Eu acho que hoje uma das maiores dificuldades é a gente ter a medicação endovenosa, em especial nos pequenos, né? Porque é difícil a gente pegar veia naquele bracinho gordinho, né, gente? Então, assim, tem paciente que tem veia boa, mas tem paciente que não tem. Então, o paciente que não tem às vezes é difícil para o profissional de enfermagem pegar o acesso. Imagina a gente ensinar uma mãe e um pai. Então, às vezes o paciente mora longe, né? Não mora nem na cidade onde tem um centro tratador. O que acontece com as doenças hemorrágicas, que a gente chama de coagulopatias hereditárias, que são as doenças que sangram e que a gente nasce com elas têm um programa nacional. Então, assim, igual quando quem é portador de HIV, quem é portador de hepatite, então é um programa nacional, porque a medicação é cara, então ela está em centros específicos. Cada estado tem pelo menos um centro tratador. E esse centro tratador está acostumado, ele libera o fator para o paciente levar para casa, ele ensina o paciente a usar, mas nem sempre está na cidade do paciente, né? Às vezes ele viaja algumas horas para chegar ali. Então, é importante que a gente consiga, na verdade, ensinar o paciente a ter o acesso à sua medicação e saber se tratar. Olha, então, se está achando que sangrou, já faz a medicação, né? A prevenção com a aplicação do fator profilático, que a gente chama preventivo, segura muito o hematoma, mas ele pode acontecer, né? Então, assim, eu tenho lá meus pequenininhos que fazem fator 1, 2 vezes por semana, às vezes sai correndo, já tive casos de um paciente correndo, eles correm e não olham para trás ou não olham para frente. Então, um bateu na cabeça do outro, né? E aí faz aquele galo. Então, assim, às vezes a profilaxia segura, às vezes eu preciso de uma dose adicional, né? E essa dose adicional, se o paciente mora longe do setor, do centro que o trata, alguém precisa fazer, ou um serviço de saúde próximo de casa, ou a mãe, ou alguém que treinou. Então, eu acho que hoje é a nossa principal dificuldade, sabe? A aderência dos pacientes tem sido boa, mas em especial nos pequenos é a nossa principal dificuldade. A gente busca sempre alternativas, né? Um serviço de saúde próximo, lá na Unifesp, a enfermeira do setor entra em contato, fala, olha, me traz aí o telefone, o contato de um lugar mais próximo da sua casa, para que a gente possa ensinar, falar sobre a aplicação, para que você, numa urgência ou mesmo no preventivo, não fique sem o tratamento. O objetivo da gente é fornecer o tratamento igual para todo mundo, mas a gente sabe que a condição social de cada um, né, varia muito. Com certeza. Mas existe também um impacto emocional e social, né? Ainda mais você que passou por cirurgia, reaprendeu a andar. Como que foi isso para você, Fábio? Um impacto assim social
nos pode dizer, né, foi bem eficaz, né, nos dias de hoje. E o emocional, principalmente, né, depois que eu passei por essa cirurgia, foram várias etapas. Hematologia, fisioterapia e a parte cirúrgica, né? Na minha parte emocional, eu fui até que eu estava bem, porque eu estava determinado aquilo que eu estava querendo para minha vida. Chegou o grande dia, eu operei meu joelho, foi uma grande bênção para minha vida, eu glorifico a Deus por tudo que eu passei, foi muito bom. Mas a parte mais dura foi a fisioterapia. É um momento de dor, onde você quer largar tudo. Ai, meu Deus. Até hoje, sim, eu quero mandar um beijão para a Luciola, que está assistindo essa live, para o Léo, a minha fisioterapeuta maravilhosa, que nem a doutora Cris falou aqui, que a fisioterapia é que nem religião. Você tem que ser devoto. Eu sou muito, né? muito devoto. Fazer direitinho. Eu glorifico a Deus todo dia, glorifico a Cristo por tudo que Ele fez na minha vida. Como é que foi esse procedimento? Assim que eu operei os meus dois joelhos, eu fiquei com as pernas duras. Só que eu comecei do zero a minha vida. Reaprendi a andar. Ela colocava 30 quilos de caneleira em cada lado da minha perna. Pegou meu quadril, abriu de cima a baixo. Aí gritava no meu ouvido. É uma fisioterapeuta maravilhosa, no qual ela chorava. Ela chora com o paciente. Ela chorava com o paciente. Eu falava assim, Lu, não para. Não para, Lu, continua. Tá doendo, tá? Mas eu vou colher meu fruto lá na frente. E quando eu colhi esse fruto, eu acabei virando exemplo para muitos pacientes hemofílicos aí, no qual a grande maioria deles tem medo de fazer essa cirurgia, porque desse porte é um grande risco. Com certeza. Eles me procuram, ei, me fala, como é que foi? Como você se preparou? Como é que foi isso? Primeiramente, você tem que se preparar emocionalmente e já controla a sua alimentação. E também a sua parte física, fisioterapia, bastante exercício, porque você tem que se preparar para o grande dia, que seria a minha cirurgia. Só que eu tive um preparo desde 2007 até o 2017. Foram longos de preparo, onde eu acabei adquirindo muito fortalecimento muscular, muitas desenvolturas, muito fortalecimento nas duas pernas, para poder preparar para o grande dia, porque depois que ele opera o joelho, você perde toda aquela massa. O seu joelho sangra muito, e foi uma recuperação maravilhosa. Para você ter uma ideia, no segundo dia, no primeiro dia, eu já estava zerado de dor. O cirurgião chegou lá para me operar, que é o Dr. Kubota, um médico maravilhoso, o Dr. Marcelo Sergi Kubota, que me operou. Ele chegou no dia lá no quarto e falou assim, ei, negão, ele fala, que jeito, e aí, como é que você tá? Tá com dor? Eu não, nem sei o que é isso, pode tirar essa bomba de morfina aqui que eu não preciso dela. As médicas entravam no meu quarto, dentro daquele leito, e falavam assim, o senhor precisa de remédio para dor? Não, não preciso, pode levar embora, que eu não preciso disso aqui. Em 2 meses e meio, eu já estava andando de ônibus, com os 2 joelhos grampeados. Eu já estava andando. Eu tive uma recuperação assim, fora do normal, fora da curva, por conta da minha preparação que eu me preparei lá atrás. Porque se eu não tivesse preparado para essa cirurgia, eu não teria uma recuperação dessa. Não teria esse êxito, não né? teria esse êxito, não teria, foi muito, mas sim, muito eficaz. Uma história muito de superação, né? Superação. O importante é trazer, porque as pessoas acham que tratar a hemofilia é só repor o fator, né? Ah, não tem, vou tratar mesmo o paciente que já tem sequela, falar, não, eu reponho o fator, tá tudo bem. Não, né? Tem as outras coisas, né? Tem a fisioterapia, em especial no paciente que já tem sequela motora, que é muito importante. Tenha você aprender a fazer a sua medicação para que você tenha independência. Tem o trabalhar a cabeça do paciente, em especial, e trazer, porque não é uma sentença de morte. Quando a gente chega com o diagnóstico, muita gente acha que é uma sentença de morte, né? E eu brinco que a nossa sala de espera é mais terapêutica do que dentro do consultório, né? Porque você conhece, às vezes a mãe está chegando com a criancinha que acabou de fazer o diagnóstico e encontra com o Fábio lá na sala de espera, né? Então, assim, e vê, às vezes ela fala, nossa, mas eu vejo tanta gente com sequela, meu filho vai ficar assim, e a gente explica, olha, o tratamento mudou, né? Hoje a gente é diferente, a gente tem a oportunidade de fazer diferente para vocês, né? Mas que há a possibilidade de você ter, né, a equipe multi com serviço social, com psicólogo,
ginecólogo, com a fisioterapeuta, a enfermeira, a farmacêutica, né? O farmacêutico que vai lá e explica para o paciente como é que faz, como é que ele acondiciona, o quanto ele vai levar, como que dilui, né? Então, assim, o tratamento do paciente é um tratamento multidisciplinar, não é só o médico, né? Não é só. E isso é muito importante. O sucesso está na equipe junto com o paciente, né? Isso aí é muito Envolve importante. vários profissionais. Né? E porque as coisas vão mudando, né? O interesse do paciente vai mudando ao correr da vida, né? Então, nem sempre o médico consegue resolver sozinho, é muito importante. Sim, com certeza. E, Priscila, a gente sabe que as doenças raras, elas apresentam inúmeros desafios, né? Desde o diagnóstico precoce até tratamentos realmente eficazes. E qual que é o papel da Novo Nordisk, né, nesse cenário de oferecer tratamentos inovadores e também impulsionar a inovação para outras doenças, não só para hemofilia, para outras doenças raras? Então, Camila, eu acho que a Cris mencionou uma coisa muito importante, eu estou fazendo essa conexão até com a história do Fábio, dessa intercorrência que você teve, acho que o diagnóstico dele com 9 anos talvez não seja o mais comum hoje em dia. Hoje é mais cedo, né? Ele evoluiu com essas complicações e hoje, né, tá tudo bem, né? Ele está vivendo uma vida normal, mas a gente ainda vê em toda essa jornada que tem muita coisa que a gente consegue melhorar, né? E a Cris mencionou um fato muito importante, que é até a questão da logística, né? Obviamente aqui a gente já tem tratamentos eficazes, né? O Fábio é uma prova disso, tá super bem. Mas por que não a gente buscar, por exemplo, alguma coisa que seja subcutânea, até para melhorar toda essa questão da infusão nas crianças pequenininhas, né? Que possa fazer uma autoaplicação de uma forma mais fácil, né? Porque eles fazem, né, Cris? Eles aprendem, mas por que a gente não consegue melhorar isso desde o começo, ou mesmo no futuro, alguma coisa oral, né? Eu acho que a gente precisa pensar para poder desenvolver. Então, acho que esse é o papel principal, e olhar para esse leque de doenças raras. Quando você fala doença rara, você fala, puxa, é raro. Mas se você compilar todas as doenças raras, né? No mundo são 350 milhões de pessoas. São mais de 7 mil condições. Então, precisa ter alguém olhando para isso, né? A gente não pode olhar só para as doenças crônicas altamente prevalentes, né? Como o caso do diabetes e da obesidade. Então, a gente tem esse papel também e esse compromisso de trazer inovação, né? Hoje a gente está falando de hemofilia, mas a gente também trata doenças endocrinológicas raras, então tem outros leques, outras doenças hematológicas raras. Então, acho que é sempre olhar e não se contentar com o que já tem. Né? Melhorou muito, acho que a Cris contou uma história linda, né, do que era 30 anos atrás. Sim. Só o plasma, exato, o frio, né? E a gente vem evoluindo, bom, né? A gente consegue tratamentos, né, cada vez mais específicos, né? Cada vez mais puros. E, enfim, eu acho que assim, é muito bom viver isso, né? E fazer parte dessa evolução. E a indústria farmacêutica como um todo está atenta a esses desafios e também essa percepção de que há necessidades não atendidas e possibilidades de ir além? Exato, e não é olhar só para desenvolver novas terapias, né? Eu preciso olhar para o todo. Tem essa questão da saúde articular, que está melhorando, então a gente tenta ter esse olhar bastante abrangente para poder olhar para todo esse ecossistema, né? O paciente está ali no centro, né? O tratamento eficaz, hoje ele já tem, mas, puxa, o que está faltando? Então, não só a Novo Nordisk, mas a indústria está olhando para isso, né? Cada vez mais. Ótimo saber disso, né? E, Cristiane, a gente falou muito sobre o cenário atual, mas quais são as perspectivas para a hemofilia? Olha, de 10 anos para cá tem melhorado muito, né? A gente tem no setor de doenças que sangram, né? Tá crescendo bastante. Como a Priscila falou, a gente tem aí a indústria olhando para esse cenário e trazendo, buscando muito alternativas, em especial as alternativas que não precisem do acesso venoso e com duração maior, para que se tiver que ser com acesso venoso que seja menos infusões por semana, né? Para que a gente evite o sangramento o máximo que a gente puder, né? Então, o cenário está mudando muito. Antes a gente tinha só os concentrados de fator, então faltava o fator, você repõe o fator. Hoje a gente já tem outras tecnologias, né? A gente tem medicação subcutânea já, a gente tem medicação que, na verdade,
mimetiza, ou seja, finge que é um fator, mas que não é, né? A gente tem outros tipos de tratamento, então a gente, no organismo da gente tem as proteínas que induzem a coagulação e outros que são anticoagulantes naturais. Então, algumas indústrias já estão trazendo opções de diminuir o anticoagulante natural para a gente melhorar a coagulação. Então, tem tido muita coisa nova. A gente, como você mesmo falou, o Brasil é a 4ª população mundial de portadores de hemofilia. E a gente tem uma característica que é muito boa para o paciente e que isso, às vezes, atrasa um pouco a chegada, porque a gente tem um Programa Nacional de Hemofilia. Hoje, tratar hemofilia a gente só consegue no SUS, né? Porque é uma medicação cara e não está no rol de cobertura, então a gente... O país fornece tratamento igual para todo mundo, né? Então, assim, hoje eu chego no Hemocentro, então quem mora no Morumbi, aqui em São Paulo, quem mora na periferia, recebe o mesmo tratamento. Estamos avançados. Né? Então, e nós somos o país da América Latina, o único que faz Ótimo. isso, né? Então, assim, nós somos um exemplo, inclusive, para o mundo, né? Tem muita gente que vem aqui aprender como que a gente faz isso. Mas isso é caro, né? Então, assim, às vezes, as inovações demoram um pouco para chegar, porque é muita gente para tratar, né? Então, a gente hoje tem, sim, um programa que anda, um programa que caminha e do qual eu me orgulho muito de fazer parte, porque a gente tem essa equidade, e hoje a gente fala muito em equidade no mundo, né? De dar a mesma oportunidade para todo mundo, e esse programa dá. Ele está caminhando devagar, mas... caminha exatamente porque a gente tem muita gente para tratar, mas que fornece hoje uma condição de tratamento melhor do que para a maior parte dos países do Cone Sul, né? Camila, posso fazer um comentário? Claro, fique à vontade. Ela trouxe um ponto muito interessante, que a gente está sempre caminhando e avançando, né? E a gente mora num país continental. Se você olhar os países da Europa, né, super pequenininhos, né, como você consegue fazer aquele tratamento de uma forma abrangente, e a gente consegue isso no Brasil. Acho que a Cris mencionou algumas dificuldades, né, por conta de logística de cidades mais distantes, mas ainda assim isso evolui, né? Então dá muito orgulho olhar para isso, né, o que era, o que está se tornando. E eu acho que essa parceria e esse conjunto de olhar para frente, tentar trazer soluções que consigam endereçar isso também. Né? O nosso país vai ser sempre continental. Como é que a gente consegue abranger toda a população? E uma coisa que eu não mencionei, Camila, que acho que é interessante, todas essas terapias muito específicas, a gente tem diversas plataformas de inovação. A Novo Nordisk tem uma expertise de trabalhar com peptídeos, né? E até para achar o mais específico, para endereçar esse tratamento, mas também tem algumas bases tecnológicas baseadas em terapia celular, né? Que um dia, quem sabe, né, Cris, possa a gente chegar na cura. Então, acho que isso é sempre o olhar para frente, né? Eu acho que existe a nossa velocidade, mas a Cris mencionou uma coisa muito importante, a gente está sempre caminhando, sempre avançando. Sim, eu acho que independente da velocidade, né? Eu às vezes brinco com os nossos residentes lá que a Áustria cabe dentro do estado de Pernambuco, né? Então, assim, é difícil a gente pegar países que têm a população que a gente tem, que deem para os pacientes a equidade que nós estamos, né? Então, assim, é muito importante pensar na sustentabilidade deste programa, né? De que nós continuemos dando para todos a mesma oportunidade. O que muda? Muda, por exemplo, o paciente do estado do Pará, que às vezes viaja 2, 3 dias de barco para chegar no Hemocentro, que às vezes ele não tem luz elétrica para manter ou acondicionar o fator dentro de geladeira. Então, o fator vai ficar armazenado e às vezes em algum lugar que a gente tem isso. Essa condição social que é mais difícil para a gente hoje, mas o acesso à medicação existe. Né? A gente vai ter aí essas condições geográficas e sociais que a gente não pode desconsiderar, né? É mais fácil, às vezes em São Paulo, nem sempre, né? Tem paciente que viaja pega 2, 3 transportes públicos até chegar aqui no nosso Hemocentro para pegar a medicação. E, Fábio, você enquanto paciente, né, ouvindo tudo isso, você falou que o tratamento melhorou bastante, mas como você imaginaria uma vida ainda melhor para as pessoas com hemofilia?
Antigamente, assim, eu nem passava na minha cabeça que ia ter essa evolução maravilhosa, né, que tem hoje, né, principalmente o fator, né. Quero mandar também um abraço aqui para toda a federação aqui da Brasileira de Hemofilia, a Tânia, minha presidente maravilhosa. Então, essa evolução é sensacional. Mas uma coisa que a gente, hemofílicos, imagina daqui a alguns anos, por que não um fator de longa duração? Exemplo, você tomou seu fator hoje, daqui 3, 4 meses você vai precisar tomar uma outra dose. Sem precisar ficar aplicando na veia, aquela coisa chata, fica no bracinho, mas é necessário, né? Porque hoje a gente tem que ficar atento, os hemofílicos têm que ficar atentos. Tem que ficar atento, tem que estar muito esperto a tudo, as coisas que acontecem, mas a evolução de hoje é sensacional. Eu nunca imaginei isso, lá quando eu tinha 15 anos, os meus 14 aninhos, nunca passou por minha cabeça essa evolução assim da hemofilia, que foi sensacional. Muito bom mesmo. E, Cristiane, você já falou um pouco, mas queria que você falasse um pouco mais quais avanços científicos estão mais próximos de se tornarem realidade. Vocês falaram sobre uma possibilidade, talvez, de cura, quem sabe, né? A gente tem a terapia gênica sendo estudada, então a hemofilia é uma doença genética, né? Então existe um defeito no gene lá que afeta a produção do fator de coagulação, seja do 8 ou 9. Então a gente já tem aí terapias gênicas, né, em andamento, os estudos em andamento já com os testes nos humanos, né, para a gente consertar aquele defeito gênico, tá? Aquele defeito genético que está ali, então é desenvolvida uma tecnologia para consertar, que seria a cura. Até agora ainda não é cura definitiva, esse conserto dura um certo período, né? E para a produção novamente, então os estudos estão indo para que a gente consiga fazer esse conserto para a cura definitiva, mas a gente está caminhando, eu acho que isso é o que mais os pacientes esperam, mas até lá a gente tem aí a chegada de muitos produtos com aplicação subcutânea, que servem para prevenção, não para tratamento, mas que já melhoram bastante o perfil de sangramento, então esses já estão chegando também, alguns já com utilização mais frequente nos países que têm melhores condições, mais desenvolvidas, mas que para a gente também está chegando aí a possibilidade de ir ampliando a chegada, o acesso que a gente tem, né? Então, são os que estão, que a gente vê aí as medicações de aplicação subcutânea mais próximas do que, por exemplo, a terapia gênica, mas estão chegando. Que bom, né? Bom, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, fiquem à vontade para as considerações finais. Priscila? Bom, acho que pegando um pouco da sua fala, tá, Fábio? Acho que ele está muito bem, está satisfeito, né? Tem uma vida praticamente normal. Eu acho que a gente tem que buscar isso, tem que imaginar isso. Isso é possível, né? A gente melhorar todas essas complicações, ter uma vida normal, a vida escolar, a vida profissional, né? À medida que a gente vai melhorando tudo isso, o paciente ele vai ter essa vida normal. Então, acho que acreditar, imaginar, porque é possível. É verdade. Fábio? Quero deixar aqui uma palavrinha, meus amigos hemofílicos, né, os pacientes, principalmente os jovens do dia de hoje. Acredite, não deixe de viver. A hemofilia é um obstáculo na sua vida. Se você não lutar para você vencer ela no seu dia a dia, você acaba sendo derrotado. E aqui está o exemplo de uma pessoa que venceu, não venceu, mas que luta com ela diariamente e conseguiu ultrapassar e alcançar muitos obstáculos na vida. Você é um vencedor. Ótimo, muito obrigada, viu? Cristiane? Eu acho que é isso, né? A gente, quando às vezes eu chego e faço o diagnóstico, os mais velhos em especial falam, doutora, mas ele tem direito a benefício? Eu posso aposentar ele? Eu falo, não, meu objetivo aqui não é aposentar ninguém. Uma que só aposenta quem já trabalhou, e ele é uma criança. Então, assim, o meu trabalho aqui é desenvolver um ser humano produtivo para a sociedade. E para ele ser produtivo, ele não tem que ter só qualidade de saúde física, tem que ter qualidade de saúde mental, né? Tem que se sentir inserido na sociedade, trabalhar, estudar, trabalhar, né? Ter a oportunidade de uma vida com qualidade, né? Então, a gente não entra no diagnóstico pensando no auxílio
para que ele não trabalhe. Não, eu quero que ele trabalhe, eu quero que ele seja uma pessoa de sucesso, né? E a gente tem muitos de sucesso lá no centro, isso é, nossa, muito gratificante. Eu estou há 18 anos lá no serviço de hemofilia, nosso serviço de hemofilia tem 38 anos, então, assim, a gente vai ficando velha, a gente, né, os meninos vão crescendo, casando, e é muito, muito gratificante ver essa evolução e ter este tipo de resultado. E não é uma sentença de morte, como você não falou, é uma né? sentença de E morte. deve dar muito orgulho, né? Que olhar toda essa evolução. Sim. Ótimo, gente, olha, muito obrigada mesmo. Obrigada. Cristiane, Priscila, especialmente ao Fábio, por compartilhar, né, essa experiência tão maravilhosa de superação. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E falar sobre esse assunto, com certeza, aumenta a qualidade de vida das pessoas e também melhora o cenário das pessoas impactadas pela hemofilia no Brasil. Muito obrigada, Novo Nordisk, pelo apoio a essa conversa. Obrigado. E muito obrigada também você pela audiência. Até a próxima. Tchau. Tchau.